palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, eu estava falando com as meninas do Book Club e o Senhor começou a falar comigo em colocar a casa em ordem. E quando eu falo para mulheres para colocar a casa em ordem, é na forma física e espiritual. Por quê? Porque a nossa casa, ela reflete muito daquele conflito que nós estamos tendo dentro de nós. Você pode ver que quando você chega numa casa cheia de desarmonia, cheia de coisa, ela está meia sem cor. E muitas vezes ela está suja. Então, eu, pelo menos na minha casa, eu sei que tem lugares que eu preciso fazer uma faxina. Mas tem muita faxina que a gente tem que fazer na nossa vida espiritual. E quando eu comecei a ministrar isso para as minhas meninas do Book Club, quem não vem perde, não é, meninas? É um tempo muito gostoso que a gente tem junto. O Senhor me levou ao rei Ezequias, um rei que ele é citado como um rei que foi muito bom no que ele fez. Eu vou dar algumas conotações aqui. O texto que nós vamos ler vai estar em 2 Reis 18, 20. Mas um pouquinho de quem foi o rei Ezequias para você entender. Foi rei de Judá. Ezequias começou a reinar com 25 anos e governou Judá por 29 anos. Ele foi um rei exemplar, fazendo o que era reto diante de Deus, restaurando o culto e combatendo a idolatria. Ele fez reformas espirituais, derrubou os altares e ídolos, ele confiou no Senhor, dependeu de Deus, enfrentou o poderoso exército assírio. Então, o que ele fez? Ele foi um homem que no reinado dele, toda aquela idolatria, aqueles templos de Baal, ele mandou destruir. Aquela estátua, aquela serpente de bronze que foi construída, quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, ele sobrou um pouco daquele altar, ele foi e mandou destruir tudo. Ele restaurou a forma de cultuar o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores. E ele é um rei citado na palavra de Deus, um rei que foi um rei abençoado, que fez conforme o que Deus queria. Foi uma liderança no reinado tremendo. E um belo dia, ele está lá. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 20, do 1 ao 6. Imagine você, Ezequias, um homem que fez o que era reto aos olhos de Deus. Só que ele era filho de um rei que não foi bom. Um rei que fez altares, um rei que fez tudo de errado, e ele destruiu os altares, ele fez o que o pai dele tinha feito de errado, ele fez o que era correto, certo? Ele era filho de Acás, mas vamos lá. Começa no capítulo 20, versículo 1. Aqui nós temos o QR Code, gente, eu fiz QR Code para minha pregação. Niltinho, eu estou tão orgulhosa de mim. Ô, gente, isso é difícil, vocês não sabem. É? Ó. Vocês estão rindo, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu e o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E o Senhor fala para nós hoje: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer. E eu estou falando isso sem dúvida de erro. Eu só não sei o dia, mas você vai morrer. E o Senhor fala para nós colocarmos a nossa casa em ordem. Naquele momento, com essa intimidade que o rei tinha com o Senhor, o que ele fez? Se você continuar lendo aqui, ele vira para a parede e começa a orar, fala: Senhor, o Senhor viu, o Senhor sabe de como foi o meu reinado na tua presença. Eu fiz o que era reto ao teu coração, eu fiz tudo certinho. Eu vou morrer? Ele era um homem jovem, gente. Ele não estava velho.
Aí naquele momento que ele recebe isso, ele vira e fala, mas eu vou morrer. E ele intercedeu pela vida dele para o Senhor. Ele não se lamentou, mas ele lembrou ao Senhor quem ele era. Senhor, o Senhor lembra de mim? Eu andava com o Senhor. Eu fazia o que era reto aos seus olhos. Eu destruía aqueles templos. Eu fiz o pessoal voltar a cultuar o Deus verdadeiro. Senhor, eu andei nos seus caminhos. Senhor, eu fiz o que era reto. Eu me privei de algumas coisas. Senhor, eu imagino o que ele devia de ter feito. E muitas vezes a gente pode estar passando isso nas nossas vidas. E aí, o profeta sai e o Senhor fala com ele assim, volta lá e fala para ele que eu lhe darei mais 15 anos de vida. Maravilhoso, glória. Gente, o Senhor ouve oração. Quantos de nós não intercedemos ao Senhor por algum livramento, por alguma bênção, para suprir alguma coisa e o Senhor nos livrou e o Senhor nos abençoou? Quantos? E nos livra de muita coisa. Já nos livrou da polícia, já nos livrou de dívidas, já nos livrou da Covid, já nos livrou de enfermidade, já nos livrou de destruição de um casamento, já nos livrou, às vezes, de um filho que estava drogado, já nos livrou de tantas coisas, já nos deu tantas curas. Ele ouviu a oração. Só que no caso aqui do rei Ezequias, ele vira e fala assim, mas profeta, como que eu vou saber que o Senhor realmente vai me dar esses 15 anos de vida? Aí ele falou, eu vou mudar o tempo, ou para mais ou para menos. Ele falou, então retrocede, porque aí para frente o tempo vai mesmo, né? Então volta para trás o tempo. E foi o que ele fez. No relógio lá, tinha uma escadaria que batia a sombra. Aí aquela sombra subiu 10 degraus. Porque Isaías falou para ele, ao terceiro dia você vai no templo. E assim o Senhor fez. Interessante que hoje os cientistas, se eles forem estudar, vão ver que o relógio realmente aconteceu isso. Eu não sei como é que eles conseguem ver isso. Mas eles conseguiram e comprovaram que Deus é Deus. Eles trabalham para saber o que a gente já está cansado de saber. Que Ele é Deus e Ele faz coisas poderosas e grandiosas. Amém? Então, aqui, quem era este rei? Ele era um rei que ele temeu a Deus e Deus ouviu a oração dele. Só que este mesmo rei, depois de um tempo que ele estava lá, ele foi visitado por babilônios. Ele recebeu uma carta, imagina uma carta, e ele foi visitado por eles. E naquele momento que ele recebeu aqueles homens no seu palácio, ele chegou e ele mostrou o que ele tinha. Mas ele não mostrou só o que ele tinha. Ele mostrou tudo o que ele tinha. Se você pegar um pouquinho mais à frente aqui, a embaixada da Babilônia vai estar lá no capítulo 20, versículo 12. Vamos lá. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, era rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Cara, eu não sei se foi ingenuidade dele, ou se foi soberba, ou se foi orgulho de mostrar o arsenal, mostrar a riqueza. Ele mostrou tudo. Você não está entendendo, ele não deixou de mostrar. Você conhece alguém que quando você chega na casa dele, ele fala assim, ó, isso aqui tudo é meu, isso aqui tudo é meu. Aí você leva essa pessoa dentro do teu quarto, aquele leito que deveria ser um leito que era só teu,
e do teu marido um lugar seguro. Olha, isso aqui é meu quarto. Este aqui é meu sonho de consumo, mas é o meu walk-in closet. E esse daqui é uma suíte que eu tenho no meu quarto. E você vai mostrando, porque é lógico que você vai mostrar as suas conquistas. Só que nem todo mundo que entra na tua casa está feliz com a tua conquista. A tua conquista foi algo que o Senhor achou graça em você e te abençoou. Não sai exibindo o que é teu para todo mundo. Não sai exibindo, não sai mostrando, não sai se vangloriando. Infelizmente, é tão interessante que a palavra do Senhor nos ensina o que é o correto e a gente insiste em fazer o que é errado. Porque hoje em dia, o que os coaches estão nos ensinando a fazer? Vai lá. Quem ouviu isso, me fala, porque eu já ouvi. Alugue um carro para você chegar no lugar e eles verem que você tem posição. Use uma roupa de marca, use um relógio tal e vá em tal lugar. Primeiro, mostra-se quem você não é. Vocês já viram que homens milionários você não os identifica ao meio do povo? Você já percebeu isso? Agora, como é que a gente fala? Aqueles que ficaram ricos. Vergentes? Como é que é? Só tem emergente aqui na América. Então, e esse exibicionismo. É isso aí. Gente, que horror. Não é de Deus. Às vezes você sai para uma viagem. E essa viagem, gente, está tão bonito tudo que você está vendo. Você está em Cancún. Cara, aquele mar é maravilhoso. Você está em Paris. Aquela Paris é maravilhosa. Gente, você está na Grécia. Olha. Porque eu acho que a Grécia só tem um lugarzinho, que é um lugar todo branco. Num negocinho. Porque todo mundo só tira foto de lá. Eu acho que Grécia é aquilo ali. A pessoa, ela tem uma necessidade de mostrar. Agora eu quero que você, tá? Fala pra você. Quando você pega o teu celular e você vê essa pessoa aí, o que você faz? Você com deboche. Você só passa pra frente. E sente uma raivinha dentro de você. Pastora Azália, eu não sinto isso. Sente. Você sente. Tá? E isso, gente, a inveja seca os ossos. Quando o rei chegou e mostrou tudo para aquele exército babilônio, ele mostrou tudo sem privação de nada. E tem muitas pessoas que mostram até o que não tem para causar uma impressão que vai lhe causar dano, vai lhe causar mal e continua fazendo isso. Cuidado, cuidado. A palavra do Senhor fala assim, que nós temos que ter cuidado. Gente, você tem o direito de ter o que você quiser, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas para com esse exibicionismo, para de querer ser quem você não é. No caso, o rei Ezequias, ele era o que ele achava que ele era mesmo, ele era rico, o reinado dele foi poderoso. Ele construiu lá na cidade de Davi um arqueduto. O que é isso? Para eles entenderem. Eles pegaram, canalizaram água dentro da cidade. Gente, isso naquele tempo era algo maravilhoso. Vocês não têm ideia do que era aquilo. E aquela tecnologia foi feita lá, na cidade dele. Então aquele rei foi e mostrou tudo. Agora você imagina ele mostrando tudo. Olha, você está vendo? Isso aqui é todo o meu reinado. Você está vendo? A minha guarda é essa daqui. O meu armamento é esse daqui. Agora imagina você mostrando a tua empresa. Olha, estes são os meus clientes, isso daqui são não sei o quê, este daqui são os carros que eu tenho, olha o meu maquinário, olha não sei o quê, olha não sei o que lá. Eu não sei porque que eu estou dando detalhes disso, tá? Mas o Senhor fala, cuidado, nem todo mundo que se aproxima de você é teu amigo. Cuidado, ok? Mais para frente um pouquinho, chega o profeta. Que foi que aqueles homens disseram?
E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto em minha casa, tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Interessante que ele mostrou tudo. Pelo jeito mostrou desde a privacidade dele, tudo, porque não houve nada que não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias. Você lembra aqui que ele falou que o Senhor antes ia prolongar 15 anos da vida dele, porque ele era um homem que agradou a Deus. Agora olha o veredito de Deus, antes foi de morte, mas olha o que ele falou. Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Os teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Gente, quando você ouve um veredito desse, que você vai perder tudo que você tem, e que os teus filhos vão servir de escravo, eunuco, vão ser... Vai ser isso aí. Não vai poder mais ser homem. A sua geração vai ser assim. Como você reagiria? Aquele homem que fez tudo que era reto aos olhos de Deus. Olha o que ele respondeu. Será que você responde a mesma coisa? Vamos lá comigo. Então disse Ezequias, vai estar lá no versículo 19. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Uau! O selfish deste homem foi terrível. Ele teve um reinado pleno, mas no dia que ele fez, ele mostrou tudo para aquele povo da Babilônia. O Senhor vira para ele através de Isaías e fala: sabe toda aquela herança que você recebeu dos teus antepassados? Sabe tudo que você tem? Tudo vai ser da Babilônia. E os teus serão escravos. Gente, era motivo por que este homem não intercedeu como ele intercedeu pela própria vida. Aí ele simplesmente fala, boa palavra. Boa palavra. Por quê? Porque eu não vou estar mais lá. Não tem problema. Eu não vou mais sofrer disso, porque eu já fiz tudo, meu Deus. Eu já fiz tudo. Neste momento, quando vocês lembram bem no começo, ele vira e fala assim: rei, arruma a tua casa. Naquele dado momento, o rei não tinha filhos, gente. Ele não tinha filhos. Mas depois ele teve. O sucessor dele, Manassés, começou a reinar com 12 anos. Então, ele teve esse filho quando ele estava com os 15 anos de acréscimo na vida dele. Mas vamos voltar um pouquinho sobre isso. Você chegou na América. Quantos já oraram? Porque nós estamos num dia de incerteza. Mas eu quero dizer a você que é servo de Deus, que o diabo trabalha para Deus. Que o diabo, ele faz situações terríveis para amedrontar o povo de Deus. Mas eu creio que o Senhor vai vir com veredito de boas novas. Você pode dizer um amém? Neste momento, quando Ezequias clamou pela vida dele, ele clamou com todo o seu coração, com todo o teu ser. Quantos de vocês, indocumentados, clamavam pelo documento? Eu clamei muito, 20 anos pelo meu documento. E hoje, vendo o que a mídia está falando, eu me compadeço de uma forma que vocês não têm noção de quem ainda está clamando por isso. E eu sei que vai chegar. E eu sei que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Mas tem muitos que estão fazendo igual o rei Ezequias. I don't care. Eu já tenho o meu. Rei, para com esse selfish. Para com isso.
O Senhor te abençoou porque Ele viu graça em você. O Senhor te honrou porque Ele achou que você era digno de ter. Mas cuidado com o que você faz com a bênção que Deus te deu. Quantos de vocês têm oportunidade de assinar para alguém, mas você não tem coragem? Mas você queria uma alma de Deus para ser bênção para a tua vida. E hoje uma vida precisa de uma alma de Deus. E essa alma de Deus é você. Muitos de nós estamos falando como o rei Ezequias. Boa palavra, trompe. Eu já estou com o meu documento. Boa palavra, trompe. Não tem problema. Mas não é só nisso que nós temos também. Porque Deus é um Deus poderoso, que eu tenho certeza que no meio de todo esse decreto, Deus vai vir com boas novas para nós. Eu tenho certeza disso. E eu te digo, eu sou profeta. E eu tenho certeza que muitos vão sair documentados. Muitos vão sair com este milagre, porque vai ser. E você pode escrever isso. Vai ser assim. Eu creio. Vocês vão receber boas novas. Mas sejam vigilantes. Sejam vigilantes até o tempo, porque o inimigo ele está espreitando a todo custo. Seja vigilante. Pastor Rosário, como eu vou ser vigilante? Dirige certinho. Pague as suas contas certinho. Se não precisar sair de casa, não saia. Eu vou passear em Boston. Não vai. Espera. Pastor, eu tenho que ter medo? Não. Mas seja prudente. Seja prudente. Por favor, seja prudente. Esteja na presença do Senhor para Deus te honrar. Neste momento, quando o rei Ezequias, ele fala boa palavra. Você sabe o que aconteceu? Ele teve um filho, Manassés. O pai de Ezequias foi um rei terrível. E ele tirou todos os altares que o pai havia feito e os outros também tinham feito. E fez com que o povo voltasse à verdadeira adoração. Só que o filho dele, Manassés, se você continuar lendo no capítulo 21, o reinado de Manassés, ele foi o pior rei. Para você ter uma ideia, ele levantou todos os altares que o pai tinha destruído, ele levantou esses altares. Ele teve a capacidade de entregar em sacrifício os seus próprios filhos a Deus Moloque. Ele, filho de um homem que fazia o que era correto. Mas naquele momento, quando foi falado que a descendência dele serviria de escravo na Babilônia, que seria do jeito que a gente leu na palavra, ele não se importou. Amados, hoje, o teu compromisso são com os que estão dentro da tua casa. Os seus filhos, a sua parentela, interceda, ore, não descanse. Você já conseguiu tua salvação? Você está no caminho? Não desista. Não desista dos seus familiares. Não desista dos teus filhos. Em Provérbios, a palavra do Senhor é bem clara quando fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mas sabe o que nós temos feito? Ensinando o nosso filho o caminho. Quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho que deve andar, nós vamos andando com os nossos filhos e os nossos filhos vão vendo os nossos exemplos. Em meio às intercorrências que a vida vai nos dando, eles vão vendo como nós assumimos, como nós agimos em meio a tudo isso. Nós não nos cedemos ao que é errado. A gente permanece em oração, em constância na presença do Senhor. E eles têm que ver que não é na lamentação, não é no grito, não é na murmuração. Eles vão vendo e vão aprendendo, não com teu muito falar. Você não pode, você. Ninguém gosta de vitrola enguiçada, ninguém gosta. Ninguém gosta de mulher ranzinza que só fica cobrando.
Ninguém gosta de ninguém que só fica reclamando. Ninguém gosta. A gente não gosta, os nossos não gostam, ninguém gosta. Só que nós não podemos desistir de orar. Talvez você chegará um dia, porque o que aconteceu com o rei Ezequias, ele não viu a desgraça que o filho dele fez com o reinado. Ele não viu, mas ele não se importou. E no caso, o profeta falou que aconteceria aquilo. E ele não se importou, porque não está nos meus dias, eu não vou passar por isso. E muitos, de dentro das suas casas, já lavaram as mãos para os seus. Pega de volta. Pega de volta o teu filho que você acha que não tem mais jeito. Pega de volta. O teu matrimônio que você acha que não tem mais jeito. Pega de volta. A enfermidade que você acha que é incurável. Pega de volta a cura. Em nome de Jesus, saiba em quem você tem crido. Não seja como Ezequias, que orou quando foi algo pessoal, mas quando foi para alguém, ele não ligou. Nós temos que tomar muito cuidado com as bênçãos que nós recebemos. Nós temos que tomar muito cuidado e nos preocupar com a geração futura, porque essa geração futura é o legado que nós vamos deixar para anunciar o reino, até que ele volte. Pode ser agora, mas pode ser daqui 30 anos. E este legado nós precisamos fazer. Nós temos um ministério infantil na igreja. Vocês não têm noção de como é difícil achar pessoas que se comprometem com o ministério. Só que Satanás, ele é paciente. Ele está investindo naquelas crianças de um jeito que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Crianças que já chegaram até nós porque estavam tendo contato com o pessoal do Hamas, lá daquele povo lá, para tentar fazer com que eles se convertessem. Gente, dentro de casa de cristão. Pastor Azali, talvez isso está acontecendo dentro do teu lar e você não sabe. Sabe por quê? Porque hoje em dia, tentaram colocar para nós aquele negócio, my privacy. Eu não entro no quarto do meu filho, porque... gente, enquanto está na minha casa, quem manda sou eu. O dia que você sair para fora, você vai. Não é para você ser bruto, mas é um convívio que você tem que ter com teu filho. Senha de celular, você tem que ter. Agora, infelizmente, a gente não sabe essa bendita tecnologia que eles colocam coisas que a gente nem sabe entrar, né? Vira e mexe, tem alguma coisa e a gente não sabe. Mas eu vou falar uma coisa. Está perigoso. Está perigoso e está debaixo do teu nariz. Então você policia, você vê. Passe a fazer os seus cafés, os seus almoços, os seus jantares, sentado à mesa, a fazer a leitura da face dos seus filhos. Porque hoje em dia, esses adolescentes, eles andam assim, ó. Você fala com eles, eles não te olham nos olhos. Porque eles só sabem olhar para uma tela de celular. Nós precisamos restaurar, voltar ao original. Então, sente à mesa com teu filho a fazer a leitura. Porque às vezes o seu filho está na escola, ele está sendo cometido de coisas que você não tem noção. Às vezes está sofrendo de bullying, às vezes está sofrendo rejeição na escola, às vezes um próprio professor está fazendo separação, preferência entre alunos, e o teu filho não tem coragem de chegar em casa e falar nada para você. E talvez ele ache que isso é normal. Mas a face dele, se você fizer a leitura do teu filho, é um grito de socorro. Sem dizer das crianças que estão dentro da tua casa, estão sofrendo abusos, talvez físicos, talvez emocionais, e não tem coragem de falar. Porque a pessoa de lá está mais preparada para falar, você não pode falar, do que você para falar, meu filho, confia em mim. Gente, isso que eu estou falando é porque acontece e debaixo dos nossos narizes. Então é tempo da gente levantar e assumir o posicionamento que o Senhor nos colocou, de sacerdócio dentro do lar, de mãe. Em nome de Jesus, levanta.
quando eu falo, que nem quando o Senhor me mostrou este rei, e eu já ouvi muitas pregações que falavam só do início, como ele era bom, e como o reinado dele era bom, e que ele orou, e Deus abençoou, e deu mais 15 anos de vida para ele. Mas depois que eu fui ler a história do filho dele, Manassés, que acabou com tudo, que fez a promiscuidade ser a pior coisa no reinado dele. Os babilônios vieram, pegaram este rei, ele se arrependeu no final do reinado dele, voltou, tentou tirar uns ídolos, mas o que ele fez com que algumas pessoas voltassem a adorar o Deus verdadeiro, mas outras não. Então a sequela fica daquele ato que a gente fez inconsequente. A gente vai lá, a gente se arrepende, mas a gente deixa feridas. E essas feridas perpetuam. Hoje, você está com a tua fé renovada, alicerçada e ainda não desistir dos seus? Eu confesso que muitas vezes eu cheguei até a parar de orar para a conversão de alguns, porque estava demorando tanto tempo. Mas um dia o Senhor falou para mim: se tardar, não tardará. O Senhor não desiste deles, mas a oração, ela tem muito poder. Nós precisamos continuar intercedendo. Nós estamos num tempo de... Eu não sei se vocês podem sentir o que eu sinto. A atmosfera espiritual, no mês de janeiro, ela está diferente. Algo sobrenatural está acontecendo. Ao mesmo tempo que está todo mundo buscando alguma coisa, estamos todos com sede da palavra. Só que Satanás, ele usou nesse tempo todo de uma estratégia com os celulares, que a gente está com a dopamina completamente descontrolada. E você sabe o que é isso? A dopamina descontrolada é que você tem que estar saciado a todo instante. E os nossos filhos estão dessa maneira. Como assim? Nós pegamos um celular, eu vejo uma coisa, eu não gosto, eu só rolo a tela. Você não vê conteúdo, você não vê nada, você só vai. E é para tudo. Você está assistindo um filme, você não gosta, você muda de canal. Você não tem mais paciência para a conclusão. E nesse decorrer, você não tem mais paciência para uma restauração. Você não tem mais paciência para um perdão. Você não tem mais paciência para um ensino. Você não tem mais paciência para nada. E isso foi uma ferramenta que Satanás usou. Pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal. As nossas crianças estão drogadas em dopamina. É sério. Tira o celular do teu filho para ver a birra que ele está. A Maíla, minha filha, ela está fazendo uma disciplina na casa dela, que as crianças só podem assistir desenho alguns dias, alguma hora, não tem mais acesso a celular. E interessante que as meninas chegam para nós e falam: vovó, posso ver desenho? Aí eu pergunto: sua mãe deixou? Ele mente que é uma beleza, né? Deixou? Maíla, você deixou? Não. Rena? Aí sai chorando. Mas a interação das minhas netas mudou completamente. E brincar de boneca, brincar de casinha, fazer uma pintura, pintar dentro da margem, fazer tudo direitinho, isso mudou. Isso ela está fazendo todos os dias. E não é fácil, gente, porque requer tempo, requer determinação, requer paciência. Mas nós precisamos fazer algo. É necessário. Porque essa geração é a geração que nós estamos deixando o nosso legado. Ensina o teu filho no caminho. Mas qual é o caminho que você está andando? Qual é o testemunho que você está dando para o teu filho? Ou você mesmo é aquele que está do lado e fala: para de me encher porque eu estou aqui. Que testemunho você está dando? Eu
coloquei no QR Code, mas eu fui para lá, para cá. Depois vocês lêem em casa, tá? Os 3 tópicos que eu coloquei foi a importância de confiar em Deus, a vigilância após as vitórias e pensar além do presente. Foram os tópicos que eu coloquei. Quando a importância de confiar em Deus em todo o tempo, em toda a situação. E quando fala a vigilância após a vitória, gente, o orgulho precede a queda. Então, para a gente ter muito cuidado com tudo que a gente tem, com toda a bênção que a gente recebe, é muito importante você manter o teu coração humilde. Você manter, sabe, vigilante na presença de Deus. São muitas as pessoas que já chegaram aqui na igreja. E nós já oramos e já jejuamos e não tinha nada. De repente o Senhor abençoou. Só que ao contrário, quando o Senhor nos abençoa, é para nós darmos um passo em direção a Ele. Só que muitos, após a bênção, começam a dar um passo ao contrário da presença do Senhor. E o Senhor está falando isso para você, é para você mesmo que o Senhor está falando hoje. Pastora Zali, a senhora só dá a exortação. Se eu tiver que subir num púlpito para despertar a igreja, para que todos nós possamos ser salvos e aprovados pelo Senhor, eu subirei nesse púlpito todos os dias da minha vida. Mas eu nunca vou passar a mão na cabeça de ninguém. Nunca. O Senhor não abre mão de você, meu amado. O Senhor tem planos e projetos para a tua vida. E o Senhor fala como você deve liderar, direcionar tudo que você tem. Os seus bens, a sua herança, a sua família, tudo o Senhor nos ensina na palavra. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. E não ser somente ouvintes de palavra. Tenha a curiosidade de ler. Gente, eu vou ler o que fala deste rei. Eu vou ler como é que ficou. Eu vou ler o que aconteceu, que esse Manassés, o que ele fez. Como que esse menino, que o pai... É interessante que em vida ele fez um monte de coisa. Mas eu não sei o que esse rei fez, que Manassés talvez não tenha visto depois. Por que ele se deturpou tanto? Por que ele foi tanto para este lado? Não sei. Nós precisamos, os nossos filhos que são herança do Senhor, é de nossa responsabilidade. Não é só responsabilidade em colocar o pão em cima da mesa. É responsabilidade em ensinar a palavra de Deus. É ensinar ao teu filho a ter caráter. É ensinar que a identidade do teu filho tem que ser em Cristo. Quando nós pedimos para ter voluntários no ministério infantil, é uma luta. Muitas pessoas olham lá e falam, nossa, é lindo, maravilhoso. Mas muitas viram e falam assim, eu acho isso um desperdício. Hey, vocês não têm ideia do tanto que a gente tenta fazer, porque a sedução que o mundo está trazendo para os seus filhos é muito maior. Muito maior. E a gente tenta de tudo para que eles venham saber que eles são bem-vindos à casa do Pai. Que na casa do Pai eles vão ter alimento. Que na casa do Pai eles vão ter resposta para o que eles procuram. Que na casa do Pai eles vão ter amor. Que na casa do Pai é o único lugar que se tem segurança. E muitos, para que aquilo? Precisa daquilo e muito mais. Aqueles obreiros que estão lá, eu louvo a Deus pela vida deles. Porque são pessoas que elas ficam sem estar neste culto para estar lá. E gente, cansa. Ao contrário do que vocês imaginam, a batalha espiritual para aquele ministério é enorme. Porque é lá que Satanás está investindo. E ele investe em todas as áreas. Em todas as áreas Satanás está investindo nas crianças. Ele não tem pressa. E nós não temos tido responsabilidade. Não terceirize a educação do teu filho. Olha, tenha curiosidade para saber o que o teu filho está assistindo.
Se for coisa ruim, mostra o que é correto. O celular é um cala-boca de criança. Cuidado, cuidado. Não pense só no hoje, pense no amanhã. Porque amanhã os seus filhos estarão liderando essa igreja, estarão liderando essa cidade, estarão liderando este país. Os seus filhos. E o que você está ensinando para o teu filho no caminho? Que testemunho o teu filho tem tido no caminho? Qual é o seu caminho? É um caminho de depravação? Se o seu filho pegar o teu celular, ele vai achar pornografia? Se o seu filho pegar o teu celular, você só fala palavrão? O que o teu filho está vendo? Amados, eu sou uma pessoa brincadona, risonha, eu tiro sarro de mim mesmo. Se você for na minha clínica, eu sou essa pessoa. Se você conversar comigo lá no Book Club, eu sou essa pessoa. Temos que parar de sermos incrível Hulk de Deus. É uma transformação. Não! Você tem fragilidades, você tem medos, você tem sonhos, você tem um monte de todo. Seja você em Cristo. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Sabe, busque nele socorro para te fazer uma pessoa melhor. Busque nele para salvar a tua alma. Pare de ser duas pessoas, porque só entrarão um no reino dos céus. Os dois não vão entrar. Ou quem você é em Cristo, ou quem você é no mundo. O teu secreto não pode ser uma outra pessoa. O teu secreto tem que ser você em Cristo. O teu secreto tem que ser a pessoa que, segundo, quando o Senhor olhar, Ele vai falar assim: eu aprovo meu filho. Não tenha uma vida separada, uma vida escondida. Porque se você tiver, eu quero te dar um conselho. Viva ela com toda a intensidade. Desfrute de toda essa orgia, de tudo isso que você vive no oculto, com todo o prazer. Porque se você pegar só um pouquinho de lá e tentar ser santo aqui, o caminho, a porta do céu, ela é estreita. Você não vai entrar. Aí você nem vai estar aproveitando lá e nem vai estar aproveitando aqui. Então, pelo menos em vida, aproveita do que o teu coração está cheio. E o que o teu coração está cheio? Em que caminho você tem andado? Em que caminho você tem andado? O Senhor me levou a falar sobre o rei, falando dos nossos documentos, falando de como nós temos que interceder pelos nossos. Nós temos que ter compaixão pelos que não têm. Nós temos que orar todos os dias por essa causa que tem batido a nossa porta, que vocês sabem o que é. Neste momento, você não precisa de falar quem tem, quem não tem. Mas eu queria que hoje, você que tem o privilégio de ter documento, interceda por quem não tem. Mas interceda com a mesma vontade que você intercedeu para que um dia você tivesse. Ore quando você for deitar por essas pessoas. Ore pela geração futura. Ore pelos teus filhos que estão, talvez de um jeito que precisa de um comando de Deus, de uma cura de Deus. Porque talvez você foi a causa de muitos traumas nos seus filhos. Eu lido com mulheres no Book Club, mamães e papais. Vocês não têm noção de como uma paternidade sem instrução de Deus causa trauma. Mulheres adultas cheias de trauma. Então nós temos que estar, Senhor, nos ensina a andar no caminho. Queria que você ficasse de pé.